A paz do Senhor. Hoje nós estamos comemorando uma data muito importante, o Dia dos Pastores, e queremos parabenizar os pastores Martos, Célia, Ezequiel e Milza. Nós amamos muito vocês e que o Senhor continue os abençoando muito. Vamos dar início ao nosso culto, lendo a palavra que está lá em Isaías 61, 6. Mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações, e no que era o orgulho delas, vocês se orgulharão. Em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla, e ao invés da humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará porção dupla em sua terra e terá alegria eterna. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós estamos entrando em Tua presença, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo tempo que o Senhor tem nos dado, Senhor, nessa terra, Senhor. Que o tempo, Senhor, que o Senhor tem nos dado, Senhor, para estarmos juntos, Senhor. Abençoe, Senhor, os pastores, Senhor, que estão comemorando um dia muito importante. Muito obrigado, Senhor, pela vida deles. Muito obrigado por tudo que eles têm feito e cuidado de nós, que eles têm sido pastores ótimos, Senhor, e nós temos sido as ovelhas deles, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus, amém. Celebremos o Senhor com alegria. Eu já cheguei até aqui, eu conheci teu poder. Eu vi o céu se abrir, eu vi a sarça acender. Eu vi o mar se abrir, eu vi o céu se rasgar, eu vi o coxo andar, eu vi o surdo ouvir. Eu vi Lázaro sair, vi Faraó se prostrar. Mas o que eu quero é a glória, eu quero te contemplar. A glória que vem, a glória que vai, a glória que desce direto do Pai. A glória que vem, a glória que vai, que se manifestou na cruz, foi a glória do Pai. Eu vi o mar se abrir, eu vi O céu se rasgar, eu vi o coxo andar, eu vi o surdo ouvir. eu vi Lázaro sair, vi Faraó se prostrar. É a glória, eu quero te contemplar. A glória que vem, a glória que vai, a glória que desce direto do Pai. A glória que vem, a glória que vai, que se manifestou na cruz, foi a glória do Pai. que se manifestou na cruz.
95 diz assim: Venham, vamos cantar ao Senhor, vamos aclamar a rocha de nossa salvação. Vamos chegar diante dele com ações de graças e cantar a ele salmos de louvor. Pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Em suas mãos estão as profundezas da terra. A ele pertencem os mais altos montes. Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu louvarei as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, refúgio e força é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra.
Incomparáveis são as promessas do Senhor. Incomparáveis são as promessas, Senhor. Incomparáveis são as promessas do Senhor. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Amém? Em 1 Samuel 2 diz assim: Então Ana orou assim: Meu coração exulta no Senhor minha força é exaltada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti. Não há rocha alguma como o nosso Deus. Não falem tão orgulhosamente, nem saia de suas bocas tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio, e Ele quem julga os atos dos homens. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos com força. Não há outro como o nosso Deus. Louvemos ao Senhor, irmãos. Vamos orar pelas crianças? Senhor Deus, Senhor, abençoe as crianças, Senhor, e elas possam aprender cada vez mais e mais de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Vou passar a palavra para o meu Pai. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Oremos. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse momento que temos em Tua presença, mesmo que de maneira digital. Que possamos, ó Pai, aprender mais de Ti e que Teu Evangelho, Senhor, possa transformar as nossas vidas, como tem feito, Senhor, em Cristo Jesus. Que possa nos libertar, que possa nos conduzir, que possa nos trazer a Tua direção, que possa nos direcionar a glorificar o Teu nome santo. Em Cristo Jesus nós oramos. Senhor, alcance meus irmãos, onde quer que eles estejam. Onde eles assistirem, alcance, Senhor, com a Tua paz, com a Tua alegria, com a Tua mansidão. Que o Teu nome seja exaltado, Senhor, através dos meus irmãos da IBAP. Que eles possam, Senhor, ser acolhidos por Ti e socorridos por Ti. Em Cristo Jesus. Amém. Hoje é dia dos pastores, dia que comemoramos o dia dos pastores. Dessa vez não vai ter abraço próximo, não vai ter ali o bolo, aquilo que é tão comum na nossa igreja, tão gostoso. Mas o Senhor sabe todas as coisas e sabemos que não é esse o motivo, não é isso que vai entristecer os nossos corações, não é verdade? Mesmo por aqui a gente pode dar ali um parabéns aí nos comentários, pode colocar aqui embaixo aí nos comentários o parabéns para os pastores, deixa uma mensagem de carinho para cada pastor, deixa uma mensagem de apoio, escreve ali o porquê o pastor é importante na sua vida. E certamente os pastores, quando lerem isso, vai ser como se estivesse recebendo ali um abraço apertado, né? Que os nossos comentários aí possam ser ferramentas do Senhor para abençoar a vida dos nossos pastores, né? Então pensa aí em alguma coisa simples, pequena, rápida, uma figurinha, um coraçãozinho, coloca o nome deles aí, mas comente, certamente eles vão ler ali e vão ficar muito felizes, né? E aí, às vezes, uma coisa tão simples, né? Que pra gente não tem um custo, não é uma coisa difícil de fazer. E ali, através da tela, a gente sabe que pode ser ferramenta ali do Senhor para alegrar o coração deles, para dar motivo ali para eles tirarem vários prints dessas telas e guardarem, né? Que eles possam ser abençoados, que tenham abençoado tanto as nossas vidas. Vamos abrir as nossas Bíblias agora no livro de Filipenses, capítulo 4. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, meus amados irmãos, permaneçam firmes no Senhor. Amo vocês e anseio vê-los, pois são minha alegria e minha coroa de recompensa. Agora suplico
a Evódia e a Sinti, que, tendo em vista que estão no Senhor, resolvam seu desentendimento. E peço a você, meu fiel colaborador, que ajude essas duas mulheres, pois elas trabalham arduamente comigo na pregação das boas novas, e também com Clemente e com meus outros colaboradores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo o que fazem. Lembre-se de que o Senhor virá em breve. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentre-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pense no que é excelente e digno de louvor. Continue a praticar tudo aquilo que aprenderam e receberam de mim, tudo que ouviram de mim e me viram fazer. Então, o Deus da paz estará com vocês. O apóstolo Paulo ele escreveu essa carta aos Filipenses, né, com várias maneiras de escrever diferente do que a gente está acostumado a ler nas outras cartas, né? A gente vê que essa igreja é uma igreja muito amada e muito próxima, uma igreja de amigos mesmo do apóstolo Paulo. Ele já começa se apresentando como um irmão amado deles, né? Geralmente ele começaria como eu, apóstolo do Senhor, eu, apóstolo Paulo, né? E aqui ele começa já numa linguagem mais íntima, né? E pela carta, ele faz uma carta agradecendo porque os filipenses tinham mandado recursos para o apóstolo Paulo, mais uma vez, ele estava ali agradecendo, uma igreja muito amada. Essa igreja foi a primeira igreja a ser firmada ali na Europa. Ela começa, a gente vê no livro dos Atos, né, que ela começa ali quando Lídia se converte, e aí ali na casa da Lídia que começa essa igreja e vai crescendo e se transforma nessa igreja aí dos filipenses. Também por Atos lá a gente pode, não é ter uma certeza, mas muito provavelmente Lucas, amigo de Paulo e companheiro de viagem de Paulo, ficou ali por essa igreja, pastoreava essa igreja, e Paulo certamente deixou muitos amigos ali. A gente vê pelo tom que ele escreve nessa carta, né? Uma coisa também que a gente pode ver é que essa é uma igreja que ia bem, estava indo tudo bem, igrejas de pessoas que eram firmadas no Evangelho, né? Ele começa assim, permaneçam firmes, né? Ele usa ali um termo militar. O soldado romano, quando fazia aquelas armas, eu não lembro o nome, mas quando eles armavam aqueles sistemas de defesa, né, onde faziam como se fosse um círculo, quem estava no meio colocava o escudo para cima, quem estava na frente colocava o escudo na frente, eles iam avançando nessa formação, lembrei o nome, na formação militar, e ali os da frente seguravam o escudo e iam enfiando as espadas. Por trás, na próxima fileira, tinha as pessoas com lança mais longa, e aí tinha uma outra fileira onde eles tinham ficavam motivando, né? E eles usavam esse termo ali que o apóstolo Paulo usa nesse início de carta, que era continua, permanece firme, permanece firme, permanece firme. E eles iam, né? E aí quando eles já estavam exaustos, então a primeira fileira trocava, ia para essa fileira, para a terceira. A segunda fileira ia para frente lá do escudo. A terceira fileira assumia então a lança. E aquela fileira que estava descansando assumia esse posto de falar: permaneçam firmes, continua, permaneçam firmes, continua. Então a gente vê que o apóstolo Paulo fala para eles continuar, que eles estavam no rumo certo, né? A gente vê que o apóstolo Paulo ali não tem refutação teológica, discussão teológica.
ele não fica combatendo heresias, pecados, né? Ele não fica ali dando instruções éticas, instruções morais, né? Parecia uma igreja sem grandes problemas, uma igreja que servia ao Senhor, uma igreja piedosa, né? A gente vê pela carta. Mas o apóstolo Paulo, ele tem ali uma preocupação grande, a gente percebe, com o estado de espírito dessa igreja. Ele estava preocupado com a alegria dessa igreja, com a alma dessa igreja, com o coração dessa igreja, né? Um momento difícil para eles, mas o apóstolo Paulo estava preocupado de como estava o estado de espírito dessas pessoas, né? Pessoas que eram cristãs, pessoas que tinham, como a gente leu ali, o nome escrito no livro da vida, pessoas que tinham trabalhado para proclamação do evangelho, mas pessoas que não estavam com o estado de espírito bom, que estavam trazendo essa preocupação para o apóstolo Paulo. Como a gente está nessa época de isolamento social que pode trazer várias circunstâncias ruins, né? A gente vê que é um momento maravilhoso assim, para a gente refletir a respeito das palavras que o apóstolo Paulo escreveu então ali para os filipenses, para que o Senhor possa usar essas ferramentas em nossas vidas e que a gente possa então ter esse nosso estado de espírito alegre, feliz, festivo na presença do Senhor e colher as bênçãos que isso nos traz, né? E lembrando que o apóstolo Paulo, quando ele fala disso, de alegria, de não viver ansioso, de alegrar-se sempre, né? Ele está falando isso escrevendo de uma prisão. Os estudiosos dizem que provavelmente era na prisão em Roma. E o apóstolo Paulo também, um pouco depois, ele ia enfrentar a morte, né? Ele ia ser martirizado. E desse jeito, nessa situação, ele estava dizendo que tinha que ter alegria, que não tinha que viver ansioso. E estava explicando aqui o que isso ia gerar na vida dessas pessoas lá da igreja de Filipenses. Porque ele demonstrou um carinho, uma saudade, um amor tão profundo. E uma intimidade, né? E a primeira coisa ali que ele começa é o que eu já disse, que ele fala logo de cara: continua firme, permanece firme. Você está numa guerra, você está numa formação, tá certo, tá no caminho, tá segurando certinho ali, você tá no rumo, você tem vivido uma vida nesse rumo, mas ele tá fazendo aquela função daquela fileira de soldado que fala: continua, fica firme, mantém-se, guerreia. Eu sei que agora ficou mais difícil, continua, permanece, fica firme, não desiste, vai mais um pouco, logo vamos conquistar, né? E ele fala assim da recompensa, né? Que essa igreja era a própria coroa dele, que essa palavra que ele usa era aquela coroa de folhas que as pessoas ganhavam, né? Que o atleta ganhava. Então ele fala para continuar. Aí ele já começa falando do relacionamento interpessoal. Ele fala para essa tal de Evódia e Sintique, que tem uns nomes esquisitos aqui, né? Elas estão brigadas, estão brigadinhas ali. E o apóstolo Paulo fala que elas devem resolver isso. Fala: vocês têm que resolver esse desentendimento. Ele pede para esse companheiro dele, para esse colaborador dele ajudá-las. Fala para elas ajudar, porque as duas estão no Senhor, né? As duas trabalharam comigo ali para a proclamação do evangelho. Então, quer dizer, ele não estava falando de gente que não conhecia Deus. Ele estava falando de gente que estava brigado e gente que conhecia Deus. Gente que tinha um nome escrito no livro da vida, gente que tinha batalhado pelo evangelho, mas agora estava com desentendimento, né? E isso estava o quê? Roubando a alegria. Isso estava trazendo ansiedade. Isso estava acabando com o estado de espírito daquelas pessoas, né? A gente vivendo nesse tempo de pandemia aí, e convivendo com pessoas o dia inteiro, né, em confinamento, isso pode gerar, se a gente não tiver cuidado, essa ira, essa brava, esse desentendimento, né? Ou mesmo pelas redes sociais. E o apóstolo Paulo estava dizendo: resolve isso, porque ele percebeu que isso, e ele sabia, né, que isso só ia fazer mal, né? Essa briguinha só ia fazer mal.
trazer amargura, né? A pessoa fica amarga, né? A pessoa fica enfesada, né? Essa palavra vem de cheia de fezes, né? Aquela pessoa que tá ali enfesada, né? Triste. Isso só faz mal para a pessoa. E ele está falando isso de pessoa que proclamava o evangelho, pessoa que estava com o nome escrito no livro da Bíblia, no livro da vida. Ele estava falando isso para pessoas da igreja, né? Ele está falando isso hoje, o Senhor tem falado isso hoje para mim e para você. Evita essas brigas, né? Resolve esses desentendimentos. Não fica bicudinho, não. Fica enfesadinho, não. Resolve isso. E ele sabe que quando a gente se preocupa com o bem-estar dos outros, né? Acaba nos causando um bem-estar. Então a gente se preocupando com o bem-estar do outro, se preocupando em não enfesar, não enfrentar, não irar, não bagunçar a vida do outro, a gente acaba tendo um bem-estar na nossa vida e acaba sendo aí um círculo virtuoso. Outra coisa que a gente vê, né, a terceira coisa que a gente está vendo aqui nesse texto, é que ele já logo depois de cara ele fala assim, alegrai-vos, aqui ó, no versículo 4, alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se, né? Alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Ele está trazendo ali pra gente um mandamento, né? Um mandamento que ele, por ser judeu, já conhecia muito bem ali da Torá, que tem esse mandamento de estar alegre. A gente aprendeu um tempo atrás uma música hebraica, né? Uma música chamada Mishema Amin, e um trecho dessa música é: estar alegre é um grande mandamento, estar sempre alegre. E essa música tem outro trecho que diz assim: quem crê não tem medo. É muito interessante, tem uma história recente dessa música, que em 2012 o exército de Israel estava enfrentando uma guerra ali em suas fronteiras, e em meio dos inimigos eles estavam, enquanto os inimigos estavam bombardeando a casa dos pais deles, né? Eles estavam ali lutando e eles não tinham muito jeito de lutar, porque era uma guerra diferente, eles não conheciam o ambiente. Os inimigos estavam usando crianças, hospitais, civis como escudo, escolas, plantando bomba nos lugares. Então você tinha o risco de abrir uma porta para investigar e explodir aquela porta, cair o prédio todo. E isso estava trazendo ali um momento de muita angústia para esses soldados, né? E aí chegou então uma van, né? Uma van com várias caixas de som e um grupo de religiosos cantando essa música Mishema Amin. E é interessante que em pouco tempo aquela música começou a contagiar aqueles soldados e eles começaram então a lembrar das promessas, lembrar ali do mandamento de estar alegre, começaram a dançar. Inclusive tem vídeo disso no YouTube. E em pouco tempo isso reverteu a história, né? Reverteu a história deles, uma história tão bonita. E como é importante então essa alegria, essa fé, e como isso pode transformar a nossa história, né? E não é um negócio assim de você ficar feliz porque quando eles começaram a cantar aquela música ali nessa história recente, né? Continuou a bomba estourando, continuou o míssil sendo lançado, né? Mas eles mudaram dentro deles, o estado de espírito deles, né? Quando a gente lê ali o Salmo 37:4, diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Tem uma ordem aí que pra gente pode passar às vezes desapercebido, mas quando a gente vê tem uma ordem inversa aí, né? Não tá dizendo que alegre-se porque Deus satisfez os desejos do seu coração. Entende-se que Deus satisfará os desejos do coração quando se alegrar, né? É trocado, né? É invertido ainda. Como aquela história de: viu fulano? Nossa, fulano é tão alegre. E aí alguém pode dizer assim: também recebeu o que desejava das mãos do Senhor, né? Só que a gente vê nesse versículo, a gente vê que essa história pode ser também inversa, né?
Alguém pode dizer assim, uau, você viu fulana? Recebeu o que desejava das mãos do Senhor. E aí alguém pode dizer, também sempre esteve tão alegre no Senhor, né? Sempre esteve tão alegre no Senhor. Como essa inversão é importante a gente entender essa inversão. E Paulo sabia muito bem dessa inversão. E ele diz para eles, alegrem-se no Senhor. Ele não diz mude a circunstância, não, alegrem-se no Senhor. E ele repete, outra vez eu digo, alegrem-se. Né? E isso certamente transformará a história da pessoa. Porque a pessoa se alegrando no Senhor, ela vai receber aquilo que deseja o coração. O Senhor vai satisfazer o desejo do coração, né? Acaba entrando de novo, novamente em um círculo virtuoso. A pessoa se alegra no Senhor e por isso o Senhor satisfaz os desejos do coração daquela pessoa. E aí, por ter os desejos do coração satisfeitos, a pessoa se alegra no Senhor. E o Senhor satisfaz os desejos. E a pessoa se alegra e satisfaz os desejos, né? É um círculo virtuoso. Uma quarta coisa que a gente vê nesse texto, que o apóstolo Paulo fala, que a nossa equidade deve ser conhecida pelas pessoas, né? Em algumas traduções fala equidade, algumas traduções falam amabilidade, tem uma tradução que fala moderação, né? Tem uma outra tradução que fala que devemos ser amáveis. Eu dei uma pesquisada nessa palavra e a tradução dela, vinda do grego lá, é mais ou menos a pessoa que tem a grandeza de abrir mão dos direitos que ela tem ou que ela acha que tem, né, na verdade. Então a pessoa, ao invés de estar querendo estar certa, de eu tenho direito disso, isso é meu, e fazer essa confusão, ela abre mão em benefício do outro. E quando o apóstolo fala isso, ele está dizendo para fazer exatamente como o nosso Mestre Jesus fez, né? A gente lembra que a palavra diz a respeito de Jesus que ele, tendo direito do trono, tendo direito da glória, não tinha por usurpação ser como Deus, era tudo dele, estava tudo certo por direito, ele não precisava fazer nada, né? Ninguém poderia obrigá-lo, ninguém poderia tomar dele, ninguém poderia nada, mas ele abriu mão de toda a sua glória, do céu, até da companhia do Pai. A gente vê, né, que tem uma hora que ele fala que foi abandonado, né, porque o nosso pecado estava ali com ele. E ele veio, se encarnou em forma de homem, e como homem ainda a palavra diz que ele não foi um homem, que ele teve a vida de um bom vivant, né, mas ele foi servo, e como servo ele foi obediente, e foi obediente até sua morte, e sua morte também não foi qualquer morte, foi a pior, né? Foi uma morte de cruz, e tudo isso ele fez por causa de mim e de você. Abrindo mão, não de um direito que ele achava que tinha, mas de um direito que ele tinha. E muitas vezes a gente se apega a direitos que a gente acha que tem. A gente acha que tem direito. Eu tenho direito. Ou então, o contrário, né? O que foi que eu fiz para acontecer isso comigo? Isso não poderia acontecer comigo, né? A gente se acha. Mas a palavra do Senhor então diz que a gente tem que ter essa moderação, essa amabilidade, essa equidade. E as pessoas têm que perceber isso na gente, sabe? Aquele lance de olhar assim e falar assim, olha, fulano como é amável. E isso acontece o quê? As pessoas se aproximam. Quando a pessoa se aproxima, elas se aproximam com amor. Isso também acaba sendo aí um círculo vicioso que nos traz alegria, né? Vai tirando a solidão. A solidão é um problema tão comum hoje, mesmo quando as pessoas estão isoladas com outras, né? Mas ali, no meio da família, a pessoa se sentindo sozinha. No meio da família, a pessoa se sentindo solidão. Certa pessoa já disse, eu não lembro quem, mas ele falava a respeito da solidão no meio da multidão, né? Então não é a ausência de pessoas, né, que causa essa solidão. Às vezes tem as pessoas ali, mas elas estão emocionalmente distantes, né, totalmente distantes. E quando a gente tem essa amabilidade conhecida pelos outros, faz com que os nossos corações sejam aquecidos, né, com que os corações
se aproxime e que essa chama do amor se aquece. Isso vai trazendo alegria. E essa alegria nos traz amabilidade, essa amabilidade nos traz alegria e faz com que a gente alcance as outras pessoas com alegria e faz com que as outras pessoas nos alcancem com alegria, né? E isso acaba também gerando ali um ciclo de alegria. Depois o apóstolo Paulo ele diz a respeito da ansiedade. Ele fala mais uma vez, vocês não devem andar ansiosos, não vivam preocupados com coisa alguma. É interessante que ele não está dizendo se tem motivo para estar preocupado, se não tem motivo, se tem motivo para estar ansioso ou não tem motivo. Ele está dizendo, não fica ansioso. Ele está mandando, não fica preocupado. Essa palavra é preocupado, né? Já está ocupado antes do que vai acontecer. Antes do que vai acontecer. Um pastor certa vez disse que 98%, não fez um estudo não, né? Estava dizendo assim dos casos dele, de pessoas que estavam ansiosas por alguma coisa, em 98% dos casos não aconteceu o que aquela pessoa esperava que ia acontecer, a pessoa estava sofrendo por um problema que ela nunca teve. Sofreu muito por um problema que ela nunca teve, né? E nesse tempo que a gente vive de isolamento e de noticiário cada vez pior, a gente vê que muitas pessoas têm vivido um problema que ainda não teve e que muito provavelmente essa pessoa nem terá esse problema. Preocupado com o que vai comer, com o que vai vestir, onde vai viver, com tantas outras coisas, né? E o Senhor fala que a gente não deve ficar preocupado com o que vai vestir, com o que vai comer, porque Ele fala dos pardais, né, que tem um alimento. Ele fala dos lírios do campo, que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu daquele jeito. E Ele fala que a gente é muito mais valioso para o Senhor e que Ele cuida daquilo que a gente vai comer e que Ele cuida daquilo que a gente vai vestir. Mesmo no meio da pandemia, o Senhor cuida de nós. Ele é poderoso, né? A palavra do Senhor diz que aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Então a palavra do Senhor é diferente do que o noticiário. Não é que você se alegra porque você tem um motivo aparente. Não, você se alegra no Senhor e você recebe o desejo do coração. Você crê no Senhor. Aquilo que você não vê. Você tem certeza daquilo que você não vê, daquilo que você espera. E aí você recebe. Você dorme em paz. E dormir em paz recebe do Senhor. É isso que o apóstolo Paulo estava dizendo ali para eles. Não andei ansiosos. Tem motivo? Não andei ansiosos, né? Por coisa alguma. E outra coisa, a ansiedade é quando a gente se ocupa antes de alguma coisa. A ansiedade, a preocupação, ela geralmente ela nos deixa mais preparados para quando a coisa acontece, né? Porque a ansiedade, ela não é uma preparação. A preocupação não é uma preparação. Ela acaba nos trazendo angústia e medo, né? Tem uma história da Segunda Guerra Mundial, na década de 40, e na Inglaterra, eles, em meio à guerra, soou um alarme no centro de Londres. Um alarme disparou e eles começaram então a correr desesperados. Com aquele som de alarme, os ônibus pararam, os carros pararam, eles desceram, quem estava em ônibus começou a descer. E com medo de aviões que estavam jogando bombas, eles começaram a correr, então tinha uma estação de metrô e eles ali perto começaram a descer naquela estação. Centenas e centenas de pessoas correndo para aquela estação. E de repente, uma mãe com uma criança no colo, ao descer aquela estação, ela tropeçou nas escadas e saiu rolando para todo lado. E as pessoas que vinham atrás dela correndo desesperada, fugindo do bombardeio, tropeçaram e foram caindo. E eles foram sendo lançados naquela escada, lançados, um por cima do outro, a ponto de começar a interromper a entrada dos que estavam chegando.
E aqueles que chegavam não viam como é que estava por baixo, aquele monte de gente, desespero, com medo do bombardeio. Eles começaram a empurrar, porque eles pensaram que as pessoas não estavam deixando mais entrar. E não era isso que estava acontecendo, né? Porque estava todo mundo caído lá. Então começaram a empurrar, a empurrar, a empurrar. E foi ali caindo mais pessoas por cima e amontoando pessoas por cima. Nesse livro que eu li, a historiadora diz que durou, se eu não me engano, 15 minutos essa confusão. E tinha ali centenas de mortos nessas escadas, esmagados, pisados, sufocados. E não aconteceu nenhum bombardeio. Na verdade, não aconteceu nenhum tiro. Não teve nenhum avião sobrevoando. Foi só um alarme que tocou. Essas pessoas que estavam preocupadas, que estavam ansiosas, elas não estavam preparadas. Elas estavam com medo, elas estavam angustiadas. E isso não fez com que elas lidassem melhor com a situação quando a situação chegou. Muito pelo contrário, fez com que elas lidassem muito mal com a situação. Lá em Israel também, falando mais uma vez de Israel, eles, a qualquer momento, eles podem soar um sinal de bombardeio, de ataque. E eles são treinados, desde pequenos, para saber exatamente como eles devem agir. Então não é uma preocupação, não é uma ansiedade, mas é uma preparação. É diferente, né? Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo assim, não fica ansioso, não fica preocupado, não faz isso. Ele não está dizendo a respeito da preparação, ele está falando, não fica preocupado. E ele fala para trocar essa preocupação por oração. Ele fala, chega diante de Deus, leva essa sua preocupação para diante de Deus, através de súplica, através de ação de graça. Adore ao Senhor, louve ao Senhor, cante ao Senhor, ore ao Senhor. Como ele mesmo fez com Silas, ele preso, amarrado no escuro, na prisão, e ele cantou, ele louvou ao nome do Senhor. E a prisão, a gente sabe, ele teve o terremoto e abriu, mas ele diz, ansiedade não. Você às vezes pode até achar que você tem motivo para estar ansioso e para estar preocupado, né? Principalmente se a gente assiste aí noticiário, tem uma porção de motivo. E muitas vezes pode ter acontecido alguma coisa muito ruim também. Mas o apóstolo Paulo estava dizendo ali que, apesar dos motivos que eles tinham, que eles não deviam estar ansiosos, que eles não deveriam estar preocupados por coisa nenhuma. É interessante como ele diz, né? Por coisa nenhuma. Em vez disso, eles deviam ir a Deus pedindo aquilo que eles precisavam, né? Eles deviam agradecer por tudo que ele fez. E aí, você fazendo isso, você vai experimentar a paz do Senhor que excede todo entendimento e ela guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. A gente vê mais uma vez aí o círculo virtuoso, né? Então você não fica ansioso, não fica preocupado. Em vez disso, você ora ao Senhor, com ação de graças e com súplicas. E aí você recebe da parte do Senhor a paz. E essa paz guarda o seu coração, a sua mente, a sua alma, para que não fique ansioso. Então fica um círculo, né? Ele usa mais uma vez um termo militar. É como se essa paz que o Senhor manda, ela fosse um soldado armado. Ele está dizendo isso. Um soldado armado vai ficar de guarda na sua mente e na sua alma. Essa paz vai ficar de guarda. Então você vai ter uma paz que vai ficar de guarda e você não vai ter essa ansiedade. Então ele falava, não fica ansioso, não fica ansioso. Ora ao Senhor, suplica ao Senhor, agradeça ao Senhor e você vai receber a paz do Senhor. Tanto o permanecer firme, o cuidar dos relacionamentos, daqueles que estão à nossa volta, dos nossos, o alegrar-se sempre no Senhor, o ser amável e o não ter ansiedade, mas substituir essa ansiedade por oração, por ação de graças, isso tudo vai fazer
com que o estado de espírito seja transformado, né? Como a gente viu no começo, o apóstolo Paulo estava preocupado, pelo menos ao meu entender, com o estado de espírito daquela igreja, que também, a meu ver, era uma igreja muito boa, né? Era uma igreja nota 10, mas precisava ter ali o estado de espírito transformado. Muitas vezes a gente também está tudo certinho ali, mas uma rixa, uma briguinha, uma ansiedade, uma preocupação, uma noção de eu deveria ter recebido isso, eu deveria ter aquilo, porque eu não tenho isso, ou porque isso foi acontecer comigo. Ou ainda uma tristeza que vem tomar o nosso coração, vem roubar a nossa paz. E o apóstolo Paulo nos deixou aqui ferramentas para que nós possamos então viver em estado de espírito, viver alegres, viver plenos no Senhor. Que o Senhor possa então derramar sobre as nossas vidas essa paz. Que você que está me assistindo aí virtualmente, né, ao vivo, ou mesmo aqueles que viram assistir, a minha oração agora é que sejam alcançados pelo poder do Senhor e que essas palavras, não minhas palavras, mas que o Evangelho do Senhor possa transformar a sua vida e possa transformar o seu estado de espírito, né? Se porventura você estiver triste, deprimido, amargurado, irado, ansioso, preocupado, que você possa ser curado pelo Senhor. E que você pratique essas coisas que aqui nós lemos que o apóstolo Paulo deu de receita para aquela igreja que ele tanto amava, aquela igreja que ele era tão íntimo, a igreja de amigos íntimos dele. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Que a Tua alegria possa brotar nos nossos corações, que um sentimento de gratidão possa brotar nos nossos corações, que possamos estar alegres diante de Ti, que a Tua paz possa guardar a nossa mente e a nossa alma, Senhor. Que nós alcancemos os desejos do nosso coração em Ti e que aqueles que de nós se aproximarem, Senhor, possam ser abençoados através das nossas vidas. Que sejamos ferramentas, ó Pai, que abençoem as pessoas. E que aqueles que de nós se aproximarem, Senhor, sejam ferramentas Suas para nos abençoarem. Em Cristo Jesus, guarda os nossos corações, mesmo em tempo de guerra, mesmo em tempo de paz, que os nossos corações estejam guardados em Ti, em Cristo Jesus. Amém. Antes de encerrar aqui a transmissão, você que não deu o seu abraço, manda aí um comentário, um coração, um joinha. Isso vai ficar registrado, né? A gente sabe que a tecnologia está aí. Um dia a gente já não estará mais aqui, já não precisará mais ser assim online, a gente já vai estar na igreja e mesmo assim isso vai ficar registrado. A gente pode também compartilhar com os nossos amigos. Se a palavra fez bem aos nossos corações, a gente pode enviar, né? Essa mais uma coisa boa aí desse mundo digital. Muitas vezes a gente acha que aquele trecho falou com os nossos corações, que podia ajudar alguma pessoa que está nessa mesma situação, e a gente pode encaminhar, pode compartilhar, e a palavra do Senhor pode alcançar mais uma pessoa. Amém? E também para mandar abraço para os pastores. Aproveita esse espaço aqui embaixo e manda nos comentários o porquê do pastor ser importante na sua vida, o porquê do pastor ser importante na vida da sua família. Hoje é dia dos pastores, dia que nós comemoramos. Agora seria a hora de cantar o parabéns, de comer o bolo, mas como não tem, que seja então o momento da gente mandar nosso recado aqui embaixo. Amém? Deus abençoe a todos. Que a paz do Senhor esteja com todos que estão nos assistindo, com todos os servos do Senhor reunidos aí assistindo, os que não assistirem agora, mas que vão assistir depois, todos aqueles que se reúnem em nome de Jesus em qualquer parte desse mundo, que sejam alcançados pela paz do Senhor. Você é seu filho, darei a vocês, como prometi a vocês. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua
herdar a terra que prometi sob juramento para seus antepassados. Somente sejam fortes e muito corajosos. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que você servo Moisés ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita nem para a esquerda, Para que você seja bem-sucedido por onde quer que andares. Não deixe de falar essas palavras desse livro da lei e meditar nelas de dia e de noite. para que você cumpra firmemente tudo que está nele escrito. Então, seus caminhos melhorarão. Não te mandei eu? Seja forte e corajoso. Não se apavores e nem se desanimes, pois o Senhor, o teu Deus, estará contigo por onde quer que andares. Josué 1, versículo 3 ao 9. Eu amo os meus pastores. Eu amo os meus pastores. Eu amo meus pastores. Eu amo meu pastor. Amo meu pastor. Eu amo meu pastor. E o meu pastor. Eu amo meu pastor. Você é especial, não existe outro igual. Deus criou você assim, diferente de mim. Você é especial, não existe outro igual. Deus criou você assim, diferente de mim. Beijo pra vocês. Tchau, tchau. Tan